Seja muito bem-vindo ao Pode Treinar, o podcast para quem quer treinar. E hoje há um papo de coração especial sobre marca-passo e exercício, que foi uma das lives mais legais que nós tivemos lá no meu Instagram. Se você não me acompanha, eu sou Renato Pelaquim, sou host aqui do podcast, me segue lá, @Renato Pelaquim, você vai curtir muito do conteúdo que tem por lá. Então fica com esse papo que foi incrível, você não vai se arrepender. E hoje a gente vai falar de um ponto bem interessante, que são os dispositivos cardíacos. Os dispositivos que a gente fala são os controles que fazem o ritmo do coração. E é uma curiosidade que eu acho que muita gente tem, né, de como fazer uma prescrição otimizada para esse público. Primeiro ponto, a gente tem que lembrar assim, o marca-passo, ele tem o nome de marca-passo porque ele comanda o ritmo do coração. Então, algumas pessoas às vezes acreditam que todo marca-passo é igual, mas nem todos realmente, de fato, fazem a mesma função. E quando a gente pensa dessa forma, a gente tem que lembrar que o ritmo cardíaco ele pode ter várias origens. Por que eu falo dessa forma? Porque lembrem o seguinte, o coração ele é uma estrutura que tem os átrios e tem os ventrículos. Então a parte de cima do coração são os átrios, a parte do meio para baixo são os ventrículos. E essa divisão a gente tem entre o lado direito e esquerdo. Porque é bom lembrar a estrutura cardíaca. Primeira coisa, o ritmo que o átrio bate é diferente do ritmo que o ventrículo bate. Já pararam para pensar por esse lado? Eles não podem bater ao mesmo tempo, porque se isso acontecesse, o sangue não iria fluir do átrio para o ventrículo. Então o átrio tem que bater, depois tem que relaxar o ventrículo, e em seguida o ventrículo bate e o átrio relaxa. E essa forma de contração é chamada de sincício funcional. Mas isso não tem necessidade de vocês memorizarem, é só curiosidades do mundo da cardiologia. Mas galera, uma coisa importante é que às vezes pode acontecer do ritmo cardíaco ficar alterado entre átrio e ventrículo. Em algumas ocasiões, pode acontecer de, por exemplo, muitas arritmias começarem a aparecer num momento que o átrio deveria relaxar, ele volta a contrair. E às vezes ele volta a contrair no momento em que a válvula que está lá para o ventrículo, ela está fechada. Então ele pode dar uma contração naquele momento e que pode dar aquela estufada. Imagina, aperta uma bexiga cheia de ar, ela dá uma estufada, não é? É mais ou menos isso que acontece. E isso, por exemplo, é um dos erros, vamos dizer assim, da contração que pode ter do átrio, mas não necessariamente no ventrículo. Então, quando a gente pensa na contração cardíaca, a ideia de se colocar um dispositivo, que é o marca-passo, é para ajustar o ritmo, que pode ser, como eu falei para vocês, o ajuste do ritmo no átrio, ou pode ser o ajuste de ritmo no ventrículo, ou, evidentemente, pode ser o ritmo das duas estruturas. Então esse é um ponto importante. Quando você pegar alguém que tenha marca-passo com o seu aluno, você tem que entender qual que é esse tipo de marca-passo. Tem marca-passo que ele comanda só o átrio, e o próprio comando cardíaco faz a função do ventrículo. Tem um marca-passo que faz só o comando do ventrículo. E tem marca-passo que, assim, eu não posso nem dizer que é a maioria, mas que eu percebo que na prática a gente vê por aí, é o marca-passo que faz o comando de átrio e ventrículo. E aí ele que faz todo o comando cardíaco. Uma outra coisa interessante da prescrição para quem tem aí pessoas, alunos que tenham marca-passo, né? Esses dias, até uma colega veio me perguntar lá no meu direct, poxa, Renato, tem alguma dica sobre prescrição para pacientes com marca-passo? Uma coisa interessante que você tem que levar em consideração, quanto tempo que ele colocou o marca-passo? Por quê? Porque no começo existe uma certa adaptação do cabo, literalmente tem um cabo ali, né, que fica conectado ao marca-passo lá no coração. E isso, num primeiro momento, não fica muito bem fixo, vamos dizer assim. O corpo ele vai causar uma fibrosezinha em volta lá do cabo e ele vai ficar mais fixo no corpo. Então, no começo é meio desconfortável para o aluno sentir se isso está movimentando. Então, grandes alongamentos da região aqui do tórax é uma coisa que você tem que ficar atento. Então, de repente, o alongamento da região peitoral não é tão significativo para a evolução da saúde da pessoa. Então, dá uma evitada nesse momento, tá? São baixos os números de casos de rompimento do cabo, mas a gente não pode desconsiderar que isso, de certa maneira, até pode acontecer, mas é raro, tá, gente? Outra coisa que vocês têm que levar em consideração também, gente,
quando vocês forem prescrever uma pessoa que tenha marca-passo, cuidado com, de repente, você propor uma atividade que tenha alguma coisa que pode bater lá nele. Então, as diretrizes de dispositivos intracardíacos, eles até colocam, assim, para esportes, de maneira geral, fazer com que o esporte ele não seja de contato, tá? Para não ter um trauma ali no marca-passo e, evidentemente, ou ele zerar, tá? Que ele voltar na constituição de fábrica dele, resetar e tal, ou ele realmente até quebrar. E o que seria o problema dele quebrar, esse tipo de coisa? Gente, acabou aqui a bateria do fone aqui acabou. Me dá um retorno aqui se estiver funcionando o áudio para vocês, tá? Aliás, se não estiver funcionando, fala aqui para mim. Mas eu acho que já deve ter entrado no microfone aqui do celular. Mas essa questão de bater alguma coisa no marca-passo é uma coisa interessante. Você tem que tomar cuidado, porque de repente tem gente que às vezes é desportista e tudo mais e vai fazer uma prática que pode ter contato. Então isso pode danificar. Ah, beleza, prof. Tony. Obrigadão aí pelo retorno. Show. Então tomem cuidado com coisas que podem bater ali no dispositivo, beleza? Esse é um ponto importante. Outras coisas que vocês também, num primeiro momento, assim, talvez uma adaptação que a pessoa pode fazer, progressivamente você vai evoluindo o treinamento da região peitoral dela, até porque ela também pode sentir algum tipo de desconforto nessa região por conta dessa movimentação do cabo, tá? Mas não é contraindicado, tudo bem? Se tinha uma preocupação excessiva, né? Porque assim, pensem no seguinte, eletrocardiograma tem tudo a ver com marca-passo, tá? Que é o comando cardíaco. Ele tem que ler a condução elétrica e entender se aquilo está no momento certo ou não é? Então, assim, o coração, ele é um músculo assim como um músculo esquelético. E o músculo esquelético também tem a parte elétrica dele, né? A condução elétrica dele. E normalmente os elétrons, de um modo geral, eles têm um filtro para você não interpretar a condução da contração muscular esquelética para a contração do músculo do coração. Então, ano passado, se tinha um medo de você fazer a contração muscular, né, peitoral e tudo mais, e de repente isso ser mal interpretado pelo marca-passo e ele entender que fosse comando cardíaco e de fato você ter uma prescrição meio que prejudicada, podendo dar algum probleminha ali no marca-passo, tá? Na minha experiência, isso não se provou uma verdade. A gente tem aí vários exemplos que durante os treinos a gente pegava e colocava para fazer o fortalecimento, mesmo naquelas máquinas multitração, com o supino máquina, e não havia nenhuma alteração de ritmo cardíaco frente a isso. Há uma preocupação maior em intensidades muito elevadas, tá? Normalmente isso não é aplicado em reabilitações, mas você pode realmente ir progressivamente checando como é que está o dispositivo. É válido, de repente, você acompanhar como é que está o ritmo cardíaco se você suspeitar de um ritmo alterado. Por isso, é importante você checar, você aprender a monitorar o aluno, não só pelo frequencímetro, tá? O frequencímetro, esses relógios assim que tem o display aqui atrás, né? Hoje em dia é dessa forma que tem a maioria dos smartwatches, mas mesmo os com fita, eles têm eles não conseguem pegar arritmia. E mesmo os Apple Watch ou os aparelhos da Samsung, eles não têm a capacidade de avaliar o ritmo como se fosse um eletrocardiograma. Eles avaliam fibrilação atrial, que não é uma coisa que o marca-passo comanda. Em outras palavras, você fica à mercê de interpretar se o marca-passo está funcionando ou não, você não consegue saber pelo frequencímetro, ele vai ficar meio malucão. Então é importante você aprender a monitorar o ritmo cardíaco no pulso da pessoa. Pode ser o pulso radial, pode ser de repente o pulso braquial, então isso requer um pouquinho de prática. Tá? Então, questão aí da expansão da caixa torácica é um ponto importante para vocês se concentrarem, vocês aprenderem a ver se o ritmo realmente está sendo conduzido, se ele não está entrando e saindo, porque num começo, e esse talvez é uma terceira dica que eu digo para vocês, a prescrição do esforço com o teste ergométrico é interessantíssimo que ela seja ajustada para a pessoa, porque os médicos que fazem o ajuste do marca-passo, eles programam uma frequência cardíaca máxima. Então, a frequência cardíaca máxima, ela tem que ser bem colocada lá no aparelho. Então, vale a pena você conversar com o médico que implantou ali o marca-passo, ou de repente você entender um pouquinho de como é que está configurado o marca-passo da pessoa, caso você suspeite que a frequência cardíaca não esteja subindo frente ao esforço que você está prescrevendo.
Isso é importante porque já aconteceu da gente pegar um aluno que colocou o marca-passo e por alguma razão ele acabou resetando. Muito provavelmente ele passou em algum lugar que tinha algum magnetismo. Não coloquem ímã sobre a região do marca-passo, nada que tenha um magnetismo sobre o marca-passo, porque ele pode voltar ao padrão de fábrica. Em outras palavras, ele vai desconfigurar a personalização que é feita pelo médico do marca-passo. Você, como professor de educação física, como fisio, está lá como profissional de saúde, se você percebeu que isso começou a ficar muito estável, não varia a frequência cardíaca, já orienta ele passar o quanto antes na avaliação com o médico dele, porque ele vai precisar ajustar esse marca-passo. E lembrem de uma coisa, tudo o que acontece no marca-passo fica registrado, tá? Então essas configurações de ritmo são bem interessantes da gente sempre lembrar que isso está bem avaliado ali, então a pessoa que faz o controle e o ajuste do marca-passo, ele está sempre atento a esses pontos. Existem um outro tipo de dispositivo intracardíaco, que é o cardiodesfibrilador implantável, que é chamado de CDI. CDI é um aparelho que fica lá dentro do coração e é realmente um desfibrilador com as, vamos dizer assim, pás, os conectores, caso ele precise chocar o coração da pessoa, já está lá dentro do coração. Então a pessoa pode realmente vir a tomar um choque como se fosse um desfibrilador, evidentemente numa carga inferior a um desfibrilador externo, mas ele pode chocar uma pessoa. E em quem é indicado colocar esse tipo de dispositivo? Quem tem histórico de morte súbita. Alguém na família que morreu do nada, que o coração parou, é comum ser um fator genético. Então, em algumas pessoas, eles, por precaução, acabam implantando o CDI para que evite alguma parada cardíaca súbita. Em outras pessoas, o CDI ele é mais complexo, é um marca-passo turbinado, vamos dizer assim. Então, basicamente, quando a gente pega a pessoa que tem a CDI, ele pode ter o comando de marca-passo, e ele pode ter um comando que é chamado de ressincronizador. E aí que entra o outro lado que eu falei para vocês. No começo eu falei que a gente tem átrio e ventrículo. O marca-passo comanda a distribuição de condução. O CDI ele tem uma função de, caso isso daqui entre numa fibrilação ventricular, ele choca para desfibrilar algo que está fibrilando. Então ele já assimila o ritmo e choca para a pessoa voltar. Mas ele também faz uma terceira função, que é o sincronismo entre o lado direito e o lado esquerdo do ventrículo. Normalmente o ventrículo esquerdo bate um pouquinho depois do lado direito. E esse ritmo, esse sincronismo, ele é muito rápido, tá? Mas se ele começa a ficar muito devagar, esse sincronismo, essa sincronização, ela pode fazer com que a pessoa perca volume de ejeção. Então, há uma melhora de 30% no que tem ali de fração de ejeção da pessoa quando se coloca um ressincronizador. E lembra, o ressincronizador não necessariamente ativa como marca-passo. Então, não é porque a pessoa tem CDI que ela vai estar com o marca-passo ligado. Por isso, você tem que estudar o caso da pessoa que você está trabalhando, tá bom? A Luana perguntou aqui, a Luana que me perguntou da última vez lá. Oi, Luana, seja muito bem-vinda. É esperada, então, a frequência cardíaca de quem usa marca-passo variar durante o exercício? Sim, porque algumas vezes a frequência cardíaca da pessoa está sendo comandada pelo próprio ritmo dela e algumas vezes o marca-passo pode atuar ou não. E isso vai variar de pessoa para pessoa. O que não dá para esperar é que assim, a pessoa não tenha um aumento de frequência cardíaca, porque lembre de uma coisa, se a frequência cardíaca não subir, isso costuma gerar um baixo débito cardíaco. E se dá um baixo débito cardíaco, significa que a pessoa não vai performar além daquilo. Tá? E até pior, né? Ela vai fadigar precocemente, porque se ela não aumenta o débito, o esforço vai ser uma manutenção de via anaeróbia. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai fadigar, vai ficar mais cansada sem necessidade. Então esse controle e essa orientação de você avaliar como é que está a evolução é muito importante. Por isso que o teste ergométrico te norteia muito de como é que está o estado atual do marca-passo do teu aluno. Tá bom, gente? Acho que essas dicas vão ajudar muito vocês na prescrição e eu tenho certeza que vocês vão conseguir evoluir bastante os seus alunos caso vocês peguem alguém que tenha marca-passo aí na prescrição, no dia a dia. E se de repente algum de vocês tiver algum parente que tenha marca-passo, vocês podem até dar uma olhadinha, né? Se de repente
tá tudo certo, está respondendo bem e tal, dá uma perguntada, isso aí vale a pena. Vocês vão ver que vai ajudar muitas pessoas que vocês gostam aí ao redor. Tá bom? Imagina, Luana, aqui o Lopes, eu não sei se eu... Querido, não sei pronunciar o seu nick ali, mas o Lopes JSL. Tá? Cara, participei de um congresso da Unama na qual você palestrou. Pois é, eu estive lá na Unama, foi na semana passada, ou retrasada já? Acho que foi na semana passada que eu estive... Não, retrasada, já foi aqui final de semana. E eu estive lá em Belém, gente, foi muito legal o evento. Lá a gente falou bastante sobre a parte de risco cardiovascular. Então, tudo isso a gente tem que considerar quando a gente fala do aluno que tem problema no coração. Então, lembrem sempre, quando a gente faz a triagem de risco, tudo isso tem que estar ali anotadinho para ver como é que a pessoa evoluiu com você. E, naturalmente, a maioria dos fatores de risco são reduzidos ali, o impacto deles na saúde da pessoa quando ela volta a ficar ativa. É claro que se ela já está ativa, você pode otimizar esses fatores educando a saúde dela. Por isso, você tem que saber fazer a prescrição adequada, fazer a orientação adequada, porque a gente não é só professor, a gente não é só um prescritor, a gente é, de certa forma, um educador em saúde. Lembrem que esse fator é muito importante na condução da sessão de vocês. Gostou desse episódio? Então já compartilha com seus amigos com quem você acredita que isso possa fazer a diferença na sua prescrição e também ajudar mais pessoas a ficarem com o coração cada vez mais saudável. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!